Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Esse é o compromisso fiel que tanto você como eu temos que ter para com o Senhor Jesus. Porque a nossa fidelidade é para com Ele. Então, tanto você como eu não devemos nos envolver com amantes, com prostitutas. Porque aquele que se envolve com a prostituta faz um só corpo com ela. Então, os membros do corpo de Cristo não podem ter amantes ou prostitutas. Porque se isso acontecer, isso é uma infidelidade para com o Senhor Jesus. É um adultério espiritual, digamos assim, que nós não podemos cometer em tempo algum. Então, nós devemos entender isso hoje, porque é claro e simples que deve ser assim para você e para mim. Então agora, nós devemos entender isso, porque infelizmente hoje existem muitas pessoas por aí que estão amando outras coisas muito mais do que ao Senhor Jesus. Então, para termos um compromisso fiel com o Senhor Jesus, temos que amar a Ele sinceramente, com interesse de coração. E isso é algo que vai manter a nossa fidelidade para com Ele durante todo o tempo que resta de nossa peregrinação. Para chegarmos no final aprovados, com fidelidade. Porque não se deixamos levar por coisas terrenas, efêmeras e passageiras. Não nos apegamos a amantes para que pudéssemos se unir a essas prostitutas, digamos assim, e assim nos tornarmos só um corpo com elas. O corpo de Cristo tem que se manter puro, longe dessas impurezas, desses adultérios, dessas coisas que não podem existir no corpo de Cristo, que é você e eu. Então, é preciso entender isso hoje, porque nós devemos dar mostras de lealdade para com o Senhor Jesus. Sim, ao longo de toda a nossa vida. Então, nós devemos também não contrariar a confiança depositada em Jesus. Então, nós devemos manter a nossa lealdade para com Ele. E isso tem que ser algo que tem que existir mesmo. Então, nós devemos manter relações, nós não devemos manter relações amorosas com ninguém, em tempo algum. Então, nós devemos tomar cuidado com isso, porque o nosso compromisso tem que ser para com aquele a quem nós amamos de verdade, que é o Senhor Jesus. Mesmo que não tenhamos visto pessoalmente, mas nós devemos amar a Ele sim. Se apegar a Ele com amor verdadeiro, sincero, eterno. E não deixar que a infidelidade possa nos levar a trair essa confiança ou lealdade para com o Senhor Jesus. Então, o nosso compromisso com o Senhor Jesus, a nossa aliança com Ele, tem que se manter pura, simples. E é assim que tem que ser. O corpo de Cristo tem que entender isso hoje. O corpo de Cristo é a igreja, é você, sou eu. A nossa casa espiritual tem que se manter limpa, para Ele habitar nela sem impureza alguma. E para que Ele possa habitar em alguém que tenha fidelidade para com Ele. E não traia sua confiança se envolvendo com amantes por aí. Então, é preciso entender isso hoje, porque na realidade a igreja foi chamada para ser fiel até a morte. Fiel mesmo ao Senhor Jesus. Aquele que nos comprou por seu sangue, para sermos dele, para sermos membros do seu corpo. Fiéis, verdadeiros, sinceros
inculpáveis, sem mácula, sem dolo algum, sem manter, ou melhor, não podemos fazer com que o nosso leito seja cheio dessa mácula chamada adultério. Então, nós devemos ter essa lealdade para com o Senhor Jesus. Isso é algo sério. Ninguém pode brincar com essa questão. Ninguém pode ficar flertando com as amantes por aí, ou até mesmo se envolvendo fisicamente ou espiritualmente com esses amantes que querem e têm esse objetivo de seduzir a você e a mim, para que possamos cair nesse adultério. E assim, a nossa fidelidade para com o Senhor Jesus é estragada, é pervertida. E isso não é bom para ninguém. Então, é preciso entender isso hoje, pessoal. A igreja não pode se envolver com prostitutas por aí, com amantes. Não pode praticar adultério em tempo algum. Então, é preciso que agora possamos nos conscientizar disso. Para que por essa consciência purificada desses adultérios, dessas obras mortas que não podem perverter a nossa consciência e nem a nossa mente. Para que o nosso corpo, alma e espírito seja fiel apenas ao Senhor Jesus. Para que o nosso modo de pensar, de falar e de agir seja fiel apenas ao Senhor Jesus. É simples assim. Essa é a decisão firme que devemos tomar enquanto estivermos vivendo nesse corpo. Porque enquanto estivermos vivendo nesse mundo com este corpo, estamos sujeitos a essa armadilha que quer nos levar ao adultério. Então, nós não podemos deixar isso acontecer em tempo algum. É preciso manter as nossas vestes limpas, puras, sem mancha, sem ruga alguma. A igreja tem que entender isso hoje. Porque, infelizmente, hoje dá para se ver claramente que a nossa fidelidade para com o Senhor Jesus, às vezes está sendo destruída. Como se essa fidelidade não fosse algo importante ou sério de sua parte e de minha parte para com o Senhor Jesus. Não. Quando tomamos uma atitude que nos leva a ser infiéis para com o Senhor Jesus, Ele se entristece, o Espírito Santo se entristece, e nós não podemos entristecer o Espírito Santo dessa forma, em tempo algum. E nem mesmo ao Senhor Jesus, e principalmente, é claro, ao nosso próprio Deus e Pai. Então, a igreja hoje tem que entender isso, porque esse entendimento tem que nos levar a sermos fiéis até a morte ao Senhor Jesus, para que Ele, no final de tudo, dê a coroa da vida para aqueles que Ele vê que foram aprovados. Porque o Senhor conhece os que são seus, e aqueles que são dele não podem se envolver em adultério. Tem que se manter fiéis a Ele acima de tudo e de todos. Esse tem que ser o nosso objetivo. E devemos alcançar esse objetivo dia após dia, cada vez mais. Progredir em nossa fidelidade para com o Senhor Jesus. E não deixar com que essa fidelidade se estrague, ou se corrompa, ou seja destruída pelos amantes que muitas vezes a igreja se envolve com eles. E aí comete adultério para com o Senhor Jesus, porque não se manteve leal a Ele nesse período de tempo. Então, agora é a hora de entendermos isso hoje. Porque existem muitos textos nas Escrituras falando claramente para você e para mim, mantermos a nossa fidelidade para com o Senhor Jesus. E isso tem que ser algo que devemos fazer com diligência cada vez maior. Temos que nos esforçar para fazer isso. Com toda a dedicação pessoal, com todas as nossas forças, temos que fazer isso. Então, é preciso que isso aconteça. Ele quer encontrar uma igreja fiel, um remanescente fiel. Será que ele vai encontrar isso em você ou em mim? Eu espero que sim. Então,
O nosso compromisso para com o Senhor Jesus é de fidelidade. Vamos manter isso, para que assim Ele sinta prazer, para que Ele possa nos aprovar no final, para que possamos ser uma igreja imaculada, sem esse dolo que se chama infidelidade. Então, eu espero que nós possamos nos manter assim, para com o Senhor Jesus. Essa é a palavra de hoje para abrir os nossos olhos, porque o que está escrito serve para isso. Então, eu espero que isso aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.